Dicas mágicas para colher as plantas. Cada planta mágica tem suas regras próprias para serem seguidas. Apesar das propriedades mágicas existirem permanentemente nos vegetais, há períodos em que elas são ressaltadas e potencializadas. Esses períodos variam de uma planta para outra, e é preciso analisar bem cada uma. A regra geral para a colheita de plantas mágicas é a seguinte: as plantas mágicas devem ser colhidas no dia e no horário do planeta que a rege. Por exemplo, se formos colher folhas de amoreira, que é uma planta regida por Júpiter, devemos fazer essa colheita em um dia regido por Júpiter, que é a quinta-feira, e no horário de Júpiter. Como toda regra tem exceções e particularidades, não poderia ser diferente com a regra geral da colheita. Por exemplo, as plantas regidas pelo Sol, além de ter de ser colhidas no dia e na hora do Sol, ainda têm que ser colhidas durante o período em que o Sol está visível no céu. Algumas plantas solares jamais podem ser colhidas à noite, ou causarão verdadeiros desastres mágicos. É o caso das plantas solares que fecham ou encolhem as folhas ao pôr do sol. Por exemplo, a mimosa pudica ou sensitiva, o pênis de salamandra e o pau-ferro. Nunca colha essas plantas durante a noite, a não ser que vá usá-las em magia negra. As magias negras mais pesadas e poderosas podem ser feitas com ervas colhidas no eclipse lunar, pois nesse período reinam as trevas e todo o bem está interiorizado. Ao contrário das ervas solares, as ervas lunares são extremamente beneficiadas com a noite, porém devem ser colhidas preferencialmente durante a lua cheia. Existem determinadas plantas que exigem rituais mais elaborados, com roupas, atames e palavras mágicas especiais. O pênis de salamandra é uma planta poderosíssima e é consagrada aos seres mágicos do fogo, como as salamandras. Ao colhê-la, devemos ir durante uma manhã de domingo. A roupa deve ser preferencialmente amarela, laranja ou vermelha, de acordo com as suas necessidades. Você deve colher os frutos, que são vagens, secos ou verdes, dependendo da finalidade para que eles servirão. Devem ser colhidos com a mão e não com atame. Nunca vá fazer esta colheita mal-humorado ou zangado. E mais, quando for colher, peça licença às salamandras e a Dijin. Caso trabalhe com magia católica ou cristã, peça ajuda ao arcanjo São Miguel. Explique para o espírito vegetal quais são as propriedades que você irá querer e recite as palavras mágicas adequadas. Viu? Nem toda planta é tão fácil de colher. Existem algumas que possuem regras bem trabalhosas, como é o caso do pênis de salamandra. Apesar de ser um processo muito trabalhoso, o ritual da colheita é fundamental para que a magia da planta seja fortalecida. Veja a influência das constelações na herbologia. Constelações regidas pelo elemento terra beneficiam as raízes. Constelações regidas pelo elemento água beneficiam as folhas e caules. Constelações regidas pelo elemento ar beneficiam as flores. Constelações regidas pelo elemento fogo beneficiam os frutos, sementes e espinhos. De acordo com a astrologia, as plantas são beneficiadas pela passagem das constelações. Acredita-se que cada constelação exerce influência sobre uma parte da planta. À medida em que a Lua passa pelas constelações, são transmitidas forças mágicas ao solo e às plantas.